Quero ser prefeito da minha cidade por não conformar com a situação que está. Posso até errar, mas não me arrependo. Sou contra. Eu entendo que o Brasil não está preparado. Não, eu vejo como necessidade. Olá, eu sigo com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Limeira e pela ordem de aceitação do convite ficou definido que hoje eu vou conversar com o candidato do PSDB e da coligação É Tempo de Fazer, Eliseu Daniel. Muito obrigado por ter aceito o convite, candidato. Obrigado a vocês e um prazer grande estar aqui. Ok, só reforçando as outras duas regras, a primeira delas é que todos os temas serão debatidos com todos os candidatos. A outra é que nós teremos o tempo de 25 minutos de entrevista e é uma forma aí também de o eleitor avaliar o desempenho do candidato diante dos questionamentos, já que esse tempo de entrevista não terá edição da fala do candidato. Então a gente pode começar? Sim, à disposição. Muito bem, nosso tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, a primeira pergunta é bastante óbvia, mas necessária para avaliar a motivação de cada candidato. Por que o senhor quer ser prefeito de Limeira? Desde a minha infância, eu tenho uma estreita ligação com a política e, por vocação, sou advogado. É uma coisa de sangue, o desejo de ajudar as pessoas, de mudar aquilo que eu discordo, e foi assim que eu fui vereador 3 vezes, fui presidente da Câmara e quero ser prefeito da minha cidade por não conformar com a situação que está. O que trouxe meu pai para Limeira em 65 foram as condições de que ele se encontrava lá em Minas Gerais e ele precisava de emprego, ele estava numa situação complicada e veio em Limeira e no dia seguinte ele arrumou, no mesmo dia, perdão, ele arrumou um emprego. E eu sonho que a minha Limeira, a minha cidade seja assim. Com oportunidades, com condições para todos e uma cidade pujante, crescendo, mas ao mesmo tempo acolhedora e bastante humana. Então isso me motivou, fiquei um período fora da vida pública e atendendo a convite do PSDB e dos amigos, da militância, eu decidi retornar para mudar tudo isso que está aí. Candidato, enquanto o senhor foi vereador, participou ativamente da cassação do ex-prefeito. A oposição naquela época chegou a dizer que o senhor demorou um pouco para fazer campanha nesse sentido, digamos assim, em aceitar que era necessária a cassação ou a estar do lado da oposição à época. O que eu gostaria de saber é o seguinte: o que garante hoje, candidato à prefeitura, se eleito, que o senhor terá mais rapidez, digamos assim, ou agilidade para tomar decisão num caso como foi aquele, um caso de extrema importância e relevância? Veja, eu não sei quais são as fontes que você acessou talvez para ter essa informação. Eu rompi com o grupo do ex-prefeito em 2010, né? Fui para a tribuna da Câmara e fiz essa declaração pública de rompimento e desde então eu me declarei independente. Eu não deixei o partido por conta da possível perda do mandato em decorrência da infidelidade partidária. Mas eu deixei o partido posteriormente e desde então eu me declarei independente e não demorei para ter a postura de votar a favor da cassação. Se tem uma coisa que eu tenho, é posição firme sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu entendo que é o correto. Às vezes erro, mas sempre eu não fico em cima do muro em determinadas nas principais questões. Quando a gente precisa ouvir as pessoas, aí é um pouco diferente. Mas sempre que eu tenho as informações necessárias para tomar uma decisão, eu tomo e não costumo me arrepender. Posso até errar, mas não me arrependo. Daquela época para cá, o que mudou? Olha, eu amadureci. Acredito que com o tempo, a idade e as situações nós aprendemos sempre, né? E eu sempre falo, quando eu apoiei o Silvio, 118 mil limeirenses apoiaram, 118 mil limeirenses confiaram nele e quando nós vimos que aquilo era tudo irreal, nós nos frustramos e eu deixei isso muito claro, né? Quando eu fui dar o meu voto a favor da cassação, deixei isso claro. Falei, olha, eu me enganei assim como 118 mil se enganaram, mas hoje não me engano mais e tenho a posição formada, votei a favor da cassação, não temendo nenhum tipo de represália, não sofrendo nenhum tipo de ameaça, mesmo porque eu não tinha nenhuma espécie de rabo preso com ninguém, e votei livre e consciente, sem
vinculação nem com o grupo dele, nem o grupo da oposição. Votei a favor da cassação por conta da minha opinião formada e da minha sensibilidade com a população, com os meus eleitores. Vamos avançar, corrupção. A gente tem assistido aí, principalmente nos últimos anos, e de certa forma atordoados com tudo que acontece em nosso país. A gente vê aí processos de investigação contra a corrupção chegando realmente muito fundo, tanto no setor público quanto no setor privado. De alguma forma eu gostaria de saber qual é o projeto concreto do senhor para combater a corrupção aqui na cidade. Olha, eu sou o único candidato a prefeito que fez questão de colocar no plano de governo o combate permanente à corrupção. E de que forma, candidato? De que forma? Vamos lá. Primeiro, precisamos fazer auditorias em alguns contratos atualmente em vigor, contrato da transporte coletivo, alguns contratos de terceirização de trabalhos da prefeitura, por exemplo, sinalização de solo, algumas obras. E essa auditoria não é fazer devassa, é realmente averiguar se o que está sendo hoje gasto com esse valor, né, tem empresa que tem 70 funcionários e o que ela fatura da prefeitura é um valor muito alto. Então é uma forma de nós combatermos. A outra frente é o controle e apuração permanente de todas e quaisquer denúncias que tiverem na prefeitura. Seja abrindo sindicâncias, encaminhando ao Ministério Público, investigando. E a terceira e principal frente é punindo. A corrupção, a única forma de se conter é punindo quem erra, independente das cores, independente de quem seja. E para fazer isso tem que ter pulso firme e não pode ter nenhuma forma apadrinhamento político, porque é o grande mal da nossa sociedade hoje, é a corrupção. E ela envolve tanto a ativa como a passiva. Então, se existe um corrupto, é porque existe um corruptor. Então nós temos que punir, levar às instâncias competentes e punir sempre os responsáveis. São essas ações que eu entendo necessárias sempre. Agora, ao longo do tempo, algumas medidas podem ser implementadas para ainda melhorar cada vez mais o controle e a fiscalização permanente de combate à corrupção. Eu não sei se o senhor acompanha, mas recentemente um feminismo de cara nova tem surgido, principalmente por jovens que se concentraram no tema a cultura do estupro. Os dados aqui de Limeira mostram que só nos primeiros 3 meses o número de estupro na cidade, até em razão das denúncias, subiu 71%. Diante disso, temos aí um grande desafio a enfrentar. De que forma, localmente, o senhor pretende contribuir com essa questão? Eu constei no plano de governo o projeto Sentinela, que é um projeto justamente para nós identificarmos, né? Ele é um foco mais para o abuso sexual infantil, porque nós sabemos que muitas pessoas que têm problemas durante a vida, muitos sofreram, estão ligados a abuso sexual. Então o projeto Sentinela é para isso, para identificar todos os possíveis abusos ou ameaças de abuso que possa haver sexualmente falando para as nossas crianças e já fazer um tratamento preventivo, evitando que essas crianças no futuro sofram, né, todos os abalos psicológicos. Em relação ao estupro no modo para adultos, pessoas adultas, esse trabalho é um trabalho de amparo, né, porque geralmente quem abusa está dentro de casa, está perto, os casos, né, mais assim flagrantes. E o que essas vítimas precisam é ter apoio e respaldo para que elas denunciem. Então nós precisamos hoje fazer esse trabalho de acolhimento e, em consequência, punir e prender os culpados. Então acredito que no poder público municipal dá para fazer essas frentes de amparo e de apoio. Em relação à punição é da justiça e da polícia, que a gente vai encaminhar sempre. Ok, vamos avançar. Qual que é a sua orientação religiosa, candidato? Eu sou evangélico, cristão evangélico, desde que eu nasci, e eu tenho essa orientação. Hoje pertenço a uma igreja chamada Comunidade Evangélica Filadélfia. Eu pertencia à Assembleia de Deus. Quando eu me casei, minha esposa é da Filadélfia, eu me mudei para Filadélfia, mas embora são denominações diferentes, a orientação religiosa é a mesma.
Chega a ser até uma brincadeira, mas o senhor mudou a frequência na igreja agora, durante a campanha, ou não? Não, pelo contrário, eu mantenho sempre a mesma frequência. Na minha igreja é a mesma, né? Eu participo sempre nos cultos aos domingos pela manhã e às quintas-feiras à noite. Ou eu vou num ou no outro semanalmente. E agora, as visitas nas demais igrejas, aí sim a gente faz, porque no momento eleitoral a gente visita todas as igrejas. Mas na minha eu mantive a mesma frequência. Muito bem. O próximo tema, aqui no Brasil principalmente, em outros países também, vem atrelado à religião. A gente viu o tema aborto ressurgir até em razão da epidemia de Zika vírus e da possibilidade do vírus desencadear uma microcefalia nos bebês. Já que o assunto voltou à tona, o senhor se considera a favor ou contra o aborto e por quê? Sou contra. E eu defendo a vida sempre. Eu entendo que a vida, a origem da vida é na concepção e a partir dali nós temos que proteger essa vida e não importa que ela tenha sido formada em decorrência de uma violência ou o feto tenha algum tipo de deformação. Eu entendo que o dom da vida é de Deus e a gente tem que preservar ele com todas as nossas forças. Então eu sou contra todo e qualquer tipo de aborto, a não ser aqueles casos em que há risco da mãe também falecer. Aí sim a gente tem que, entre uma e outra, a gente tem que preservar a vida da mãe, né? Agora, em relação aos demais casos, eu sou contra, tenho opinião formada sobre isso. A gente falou agora há pouco sobre a questão das mulheres e dos avanços de direitos, vamos falar agora sobre a comunidade LGBT. Também alguns avanços foram registrados em razão, né, do Supremo Tribunal Federal obrigar os cartórios a realizarem a união civil estável entre pessoas do mesmo sexo, mas os militantes ainda querem mais e esperam o casamento gay como instituição. O senhor seria a favor ou contra essa medida? Olha, eu tenho comigo que esse pleito ele já foi atendido no âmbito civil e o Estado brasileiro ele é laico, né? Então o Estado não pode interferir nas questões religiosas. Então eu entendo o seguinte, que cada denominação, cada igreja deve decidir isso internamente, sem a intervenção do Estado. Nós sabemos que tem entidades religiosas que celebram casamentos de pessoas do mesmo sexo. Eu acho que isso é um direito da instituição. Agora, eu sou contra o Estado intervir nisso para obrigar ou para instituir, por exemplo, na Igreja Católica a obrigatoriedade ou reconhecer esse direito das pessoas se casarem do mesmo sexo, se casarem, por exemplo, numa igreja evangélica, numa igreja católica, em que a entidade não aceita. Eu acho que nós temos que separar essas coisas. Uma coisa é o direito a ser reconhecido da comunidade LGBT, outra coisa é a administração religiosa, que isso tem que ser separado. Então, eu não entendo isso como uma questão pública a ser tratada, é uma questão interna da igreja, né? E, de outra parte, como você disse, o Supremo já reconheceu o direito da comunidade, acho que isso está na Constituição, não se discute, e nós temos, enquanto homens públicos, separar essa questão. Então, eu tenho opinião nesse sentido, jamais seria a favor de qualquer forma de obrigar instituições religiosas a aceitar aquilo que elas têm uma posição contra. Vamos avançar agora para a segurança pública. De forma bem simples, o senhor é a favor ou contra a legalização da maconha? Sou contra. Por quê? Por conta do Brasil não estar preparado, inclusive no meu partido, o Fernando Henrique defende isso, né, e eu tenho posição contrária. Eu entendo que o Brasil não está preparado para administrar a droga como um remédio, como um medicamento. E se nós abrirmos isso, nós vamos aí perder o controle e piorar aquilo que já não está bom, né, que é a falta de controle de drogas, o aumento. Então eu tenho posição contrária. Redução da maioridade penal. Contra ou a favor e se sim, para quantos anos? Sou a favor para 16 anos e entendo que o jovem com 16 anos tem plena consciência da criminalidade. Agora, nós temos que discutir talvez a forma de punição, né? E
nós temos que avançar. É um tema complexo, mas eu sou a favor nesses termos. Até porque essa é a questão, porque onde serão colocadas as pessoas, já que o sistema já é muito complexo e falido, Sim. digamos assim. Sim. Então, o senhor seria a favor com ressalvas, é isso? Sim, a favor com ressalvas, porque ao mesmo tempo que o jovem de 16 anos tem consciência da atividade, da atitude que ele vai praticar, nós não podemos lançá-lo, né, e num sistema carcerário, nós sabemos, falido no Brasil. Então, talvez a resposta certa é essa. Sou a favor para 16 anos com ressalvas. Ok, vamos avançar para a educação escola sem partido. Recentemente esse debate tem surgido nos meios acadêmicos e políticos quando um grupo se organizou e sugeriu que o professor ensinando com uma bandeira partidária por trás, ideologicamente falando, seria um grave problema de disfunção na educação. Alguns projetos de lei foram criados em todo o Brasil, nenhum por enquanto prosperou, apenas no Alagoas, salvo engano. O senhor seria a favor dessa situação ou contra? O que o senhor pensa a respeito da escola sem partido? Eu sou a favor da escola sem partido dos dois lados, né? Eu acho que nós não podemos, de forma nenhuma, ser tendenciosos para a formação política dos alunos. Isso acontece hoje, mas não no nível básico, acontece nas universidades. Nós sabemos, por exemplo, que algumas universidades têm uma veia esquerda muito forte, e isso é porque os professores são, né, eles têm essa formação própria, então eles influenciam a formação dos alunos. E nós temos que preservar isso, eu acho que o aluno tem que ser educado e informado sobre a história e os sistemas políticos e partidários, para que ele tenha a sua própria convicção e a sua formação. Nós não temos hoje partidos de esquerda e de direita, por assim dizer, mas o aluno tem que ter essa formação, né? Nós não podemos, como alguns querem, já incutir na cabeça do aluno que ele tem que ser contra o capitalismo ou contra o socialismo. Temos que mostrar para ele o que é um e o que é outro e ele formar a sua própria convicção. Candidato, o senhor vê como possibilidade o ensino sem esse tipo de, digamos assim, interferência? Como se mediria, por exemplo, o centrismo, digamos assim, desse professor ou a imparcialidade? É bastante complexo, mas é possível, né? O próprio professor, né, ele tem que ter essa consciência e ter essa formação e transmitir para o aluno o ponto de vista dos dois lados. Isso é possível. Aí o preparo tem que ser feito nos professores. Agora, o que tem acontecido muito, né, principalmente na esquerda, né, há essa ideia de que tem que se passar a doutrina, né, socialista. E isso eu acho errado. Porque o aluno tem que conhecer os dois lados e daí ter a posição dele. Ok. Cotas raciais, sim ou não e por quê? Sim, sou a favor. Eu entendo que enquanto nós não fizermos a máxima do Rui Barbosa, né, tratar, a verdadeira justiça é tratar de forma desigual aqueles que são desiguais. Então nós não podemos querer que num vestibular ou em concurso público, né, nós tenhamos um tratamento igualitário para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade na vida. Então sou a favor. Lógico que um dia essa lógica vai ter que mudar, né? Quando essa igualdade máxima chegar, nós talvez vamos ter que rever a questão das cotas, mas no momento atual eu sou a favor e acho que temos que avançar nisso. E não sou a favor, não entendo que nós vamos dar oportunidade para quem não tem a capacidade. Não, até enquanto nós não nivelarmos, nós temos que aplicar essa regra. Ok, vamos trazer para um assunto mais local e que depende exatamente da interferência do prefeito. Pode ser o seu caso seja eleito. Alguns prefeitos aqui da região indicaram como uma maneira de facilitar ou equilibrar as contas durante a crise a eliminação de cargos comissionados, diminuição, é o que eu quero dizer. O senhor vê isso como uma possibilidade ou foi apenas politicagem? Não, eu vejo como necessidade, né? Eu acho que hoje você tem um poder público com redução de arrecadação,
O orçamento reduziu de 1.077 para 970 milhões em 4 anos e houve um aumento da demanda social. E o que eu tenho visto no atual governo é cortar gastos, por exemplo, na cultura, repasse para as bandas, orquestra sinfônica, ou seja, gasto, alguns lugares que não pode se cortar, não, está se cortando. E o que deveria estar cortando, que são os cargos comissionados, eu não vejo isso. E farei isso, vou sim reduzir, apesar que hoje nós não sabemos quantos cargos tem na prefeitura. Uns falam de 550, outros de 600. Eu sei que tem cargo a ser extinto, ou seja, ele já foi extinto na lei, mas a pessoa está ocupando ele. Quando você exonerar a pessoa, o cargo não existe mais. Então nós vamos fazer um levantamento, mas nós vamos sim propor a redução de cargos. Existe uma meta para isso no seu plano de governo ou no seu ideal de governo, digamos assim? Existe uma porcentagem que o senhor queira reduzir? É possível reduzir para menos de 400, de 350 a 400 cargos, eu acredito que seja possível, e com a estrutura hoje existente, né? E nós temos que aproveitar ela. Sou contra fazer de novo uma reestruturação, porque toda vez que você reestrutura, você tem que criar cargo para atender os interesses, então nós temos que pegar o que tem e seguir com ele. Candidato, a pergunta agora é sobre reforma agrária. Apesar de ser um assunto que não é de competência do município, a gente sabe que aqui na cidade existe o assentamento Elizabeth Teixeira, que gera muita polêmica aqui em Limeira. Eu queria fazer essa pergunta justamente porque o governo atual anunciou um corte bilionário de gastos em programas de habitação e também de reforma agrária. Então, diante disso, qual que é a opinião do senhor a respeito disso e como o senhor resolveria esse problema aqui na cidade ou colaboraria para uma solução? Eu entendo que o governo Temer deva fazer, de fato, alguns cortes, porque a administração pública precisa de um ajuste. Mas ele vai reduzir, mas não a ponto de cessar. Então nós vamos sim conseguir bastante convênios e trazer obras, conquistas para a cidade de Limeira. Para isso, meu vice é do mesmo partido, eu sou do mesmo partido do governador, então nós vamos sim buscar e vamos conseguir. Em relação ao assentamento, eu entendo que aquela área é importante para a cidade, não deva ser usada como assentamento agrícola, mesmo porque se você partilhar a área pela quantidade de famílias, não vai dar nem o módulo rural necessário para que cada um produza e subsista daquilo. Então nós vamos criar uma área de assentamento que não vai se manter e vai ter que ser permanentemente subsidiada pelo governo. Isso nós somos contra. Vamos retomar a negociação já com o governo Temer para que a área do horto fique 100% para o município e vamos negociar uma saída pacífica com as famílias, transferindo aquela área o assentamento para uma outra área a ser providenciada pelo próprio governo ou em parceria conosco, mas aquela área é muito estrutural para o município, para a ampliação do aterro sanitário e também para a implantação de área de desenvolvimento econômico, distritos industriais. Então, para nós lá, a destinação seria outra, eu defendo isso. Candidato, a gente precisa encerrar em razão do tempo. Eu gostaria de encerrar da seguinte forma. Eu acredito, pelo menos, que todo prefeito gostaria de deixar um legado para a cidade. Caso o senhor seja eleito, por meio de uma proposta, qual proposta representa melhor o que o senhor pretende para a cidade? Eu gostaria que as pessoas tivessem em mente, não obras, né, suntuosas, não pretendo deixar isso. Eu gostaria que deixar a imagem de um prefeito gestor, prefeito que ajustou as contas públicas e administrou com muita seriedade a prefeitura. Eu gostaria que essa imagem ficasse nas pessoas. As obras, elas vão acontecer, as coisas vão acontecer, muitas coisas vamos conquistar, com certeza, mas eu gostaria isso, a minha marca, uma marca de um prefeito firme, quando precisou ser firme, gestor, com coragem e, acima de tudo, que ama a cidade que ele nasceu. Qual seria a proposta? Essa proposta. A principal, tem uma que é realizável, concreta? Um prefeito sério, prefeito, assim, um gestor público por excelência. Ok, muito obrigado pela entrevista, viu, candidato? Eu que agradeço, prazer estar com vocês e parabéns pela iniciativa bastante inovadora, muito legal estar aqui.
Ok, obrigado, candidato. Assim a gente encerra a entrevista com o candidato do PSDB e da coligação É Tempo de Fazer. Se você quiser continuar nos acompanhando, se inscreve no canal, é bem fácil. A gente se vê amanhã. Até lá.